Shalom, meus irmãos. A paz do Eterno, nosso Deus. Que o Eterno possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. Shalom. E que o Eterno ele possa nos dar vida, né? Sabedoria, saúde, é o que precisamos. Estamos conversando mais um momento de evangelização, né? Mais um programa. Graças ao Eterno estamos aqui. Shalom Marco, Shalom Luan, a paz na tua casa. Shalom Lucas, que o Eterno te abençoe, te dê sabedoria. E hoje o tema é um tema muito complexo, né? A gente vai falar um pouquinho hoje da Trindade. Eu coloquei aí na descrição. Existe Trindade? Quero adiantar para vocês, não, meus irmãos, não existe Trindade. Guga, Shalom, meu irmão. Luan, Shalom, que o Eterno abençoe você, te dê sabedoria, o que precisamos. Hoje vai ser muito bom, hoje a gente vai pegar muitos textos, né? E eu gostaria, meus irmãos, que vocês, como sempre falo, né? Pegassem a sua caneta, seu papel e anotassem todos os textos que for falado aqui. Claro, para que depois vocês possam meditar nas Escrituras, né? E procurar ter o entendimento da palavra do Eterno. Né, para a gente saber o que é a vontade do Eterno em nossas vidas, né? E Trindade é um assunto muito complexo, né? Mas é um pouco difícil de entender, mas se a gente ler as Escrituras, a gente vai entender. Então, meus irmãos, vou falar mais uma vez. O intuito desse programa, Momento de Evangelização, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras, pelo amor do Eterno. Aqui a gente não está para falar de instituição A ou B, não. Aqui a gente está para falar da palavra do Eterno, das Escrituras, aquilo que está dentro das Escrituras. Tá? É bom deixar isso bem claro. E aqui, meus irmãos, é um estudo da palavra, é um estudo da Bíblia. Tá? Para quem está começando agora, lendo as Escrituras, para quem está querendo, né, buscar fazer a vontade do Eterno e andar conforme o Eterno ordenou, esse é o programa para a gente poder ter essa comunhão com o Eterno. É o programa Momento de Evangelização. Ele vem trazer para vocês aquilo que está dentro das Escrituras, tá? Faça as palavras do apóstolo Paulo as minhas. Antes, prefiro primeiro obedecer ao Eterno, depois aos homens, tá? Então, meus irmãos, o tema hoje é esse: Trindade. O que é Trindade? Né? Muita gente não sabe o que é isso. Trindade é o que a gente já ouviu há muito tempo, desde que a gente era novinho, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso forma a Santíssima Trindade, como as pessoas dizem. Roman, Shalom, meu irmão. Aslane, Shalom, minha irmã. A paz na tua casa. E a gente vem ouvindo isso desde pequeno, né? Eu quero adiantar para vocês, meus irmãos. Joelma, minha irmã, Shalom. Que o Eterno te dê a cura, né? Te dê saúde. Que o Eterno ele possa te proteger de todo mal, né? Que você espere que você esteja melhor. Então, meus irmãos, é isso. Trindade é isso que a gente aprendeu desde pequeno, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu quero só dizer a vocês, meus irmãos, isso não tem nas Escrituras. Infelizmente, para algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo e que estão me ouvindo, é um choque, né? Mas a gente vai explicar com calma cada detalhe. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, claro.
mas cada um no seu lugar. E a gente vai entender aqui nesse programa hoje. Amém? Então, meus irmãos, primeiro eu vou fazer uma oração, né? Orar ao Eterno, por sabedoria, para que a gente possa entender as Escrituras, tá? Senhor, Pai Eterno, Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de ter esse programa, um momento de evangelização, para que a gente possa levar a mensagem correta ao coração e à casa das pessoas. E que tudo que for falado aqui, meus irmãos, seja para a glória do Eterno, por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém? Então, meus irmãos, vamos pegar as Escrituras, né? Que a gente só pode afirmar uma coisa se a gente mostrar. Então, tá dentro das Escrituras tudo que eu estou falando aqui, tá? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, né? Pegasse sua caneta, seu papel, anotasse tudinho. Hoje vai ser muito texto. E depois você meditasse com calma, tá? César, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo do 4 ao 9. Esse é o 5º livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao 9. A gente vai começando a ter uma compreensão de que só existe um único Deus, tá? O que é que eu vou fazer aqui hoje? Primeiro eu vou falar de um único Deus, depois a gente vai falar de que o nosso Senhor Yeshua nunca disse que era Deus, ele sempre disse que era Filho de Deus, e depois a gente vai entender um pouco o que é o Espírito Santo. A gente vai fazer por parte. Primeiro, eu vou lhe mostrar que só existe um único Deus. Depois, a gente vai falar do Filho do Eterno, nosso Senhor Yeshua, que ele nunca foi Deus e ele nunca disse que era Deus. E depois a gente vai falar do Espírito Santo e a gente vai ver o que é o Espírito Santo. Por parte, tá bom? Romildo, shalom, meu irmão, a paz na tua casa, que o Eterno te dê sabedoria, meu irmão, te dê saúde e vida, e que a gente possa ler as Escrituras, tá? É assim a gente vai ter compreensão, lendo as Escrituras. Não é só ouvindo o Valmir, não, é ler a Bíblia. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao versículo 9. Versículo 4 diz assim: Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, ele é um. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está começando a compreender. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, ele é um. Veja bem, o Eterno, ele é um. Vamos lá. Portanto, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Quer dizer, amar o único Deus por completo. Um único Deus, tá? Por completo. Versículo 6. Que essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração, meu irmão. Que a gente possa gravar no nosso coração e na nossa mente que só existe um único Deus. Não existe trindade. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não, não existe. Hoje a gente vai entender o que é isso. Está entendendo, né, meus irmãos? Tu inculcarás aos teus filhos e delas farás sentar na tua casa e andando em teu caminho e deitado e em pé. Entenda. Tu inculcarás ao teu filho. Quer dizer, a gente tem que ensinar aos nossos filhos que só existe um único Deus. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que só existe um único Deus, meus irmãos. Que a gente possa andar nesse caminho por aí com essa mente, com a consciência de que só existe um único Deus. E ensinar as pessoas a levantar e deitar. E lembrando que só existe um único Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É agora que a gente está começando a compreender. Tu atarás também na tua mão como sinal e serão como um frontal entre teus olhos. E tu escreverás nos umbrais da tua casa, nos teus portões. Amém. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Depois eu vou fazer um estudo sobre essa oração, que é o Shema. Shema significa ouve Israel, ouve, né? Depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Mas eu só gostaria que vocês entendessem, pegassem a sua Bíblia e entendessem de que o que o Eterno quer. Que a gente tenha no nosso coração, na nossa mente, que só existe um único Deus. E que a gente possa ensinar os nossos filhos, andando pelo caminho, deitado, sentado, ao dormir, ao se levantar,
que só existe um único Deus, só existe um único Deus, aquele que fez os céus e a terra, meu irmão. Não existe 3 deuses, não. 4, 5, não existe, isso não tem nas Escrituras. Isso foi ensinado para nós. Tá? A gente foi ensinado assim. Essa Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós fomos ensinados dessa forma. Rafael, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Lucas, shalom. Mas não, meu irmão, as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, só existe um único Deus. E mais nada, um único Deus, o que fez os céus e a terra. Aí as pessoas podem dizer, Valmir, mas está lá na Primeira Aliança, no Velho Testamento. Então eu vou te mostrar um texto, né, que está no Novo Testamento. Que o próprio Senhor Yeshua, né, o Filho do Eterno, nos ensinou também o mesmo mandamento. Mostrando que ele nunca disse que era Deus. E nunca se fez de Deus. Não, ele era filho de Deus. Ele sabia disso. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Então você vai ver que está com a mesma conexão que está lá em Deuteronômio. A ordem que o Eterno deu a Moisés, para que Moisés falasse ao povo de Israel que ele só acreditasse no único Deus e servisse um único Deus. Então quando a gente chega no Novo Testamento, aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 4, não está diferente. O nosso Senhor Yeshua não está ensinando uma forma diferente. Não. A gente vai olhar aqui hoje. Tá? Vamos lá. Anotaram? Marcos capítulo 12, versículo 28 ao versículo 24. Pegue sua Bíblia, meu irmão. Leia as Escrituras. Entenda. Só existe um único Deus. Trindade não existe. Isso é invenção do mundo. Isso é mandamento de homem. Não é mandamento do Eterno. Não. Vamos lá. Um dos escribas que ouviram a discussão, reconhecendo que responderá muito bem, perguntou-lhe: qual o primeiro mandamento? Quer dizer, chegou um escriba e perguntou ao nosso Senhor Yeshua: qual é o primeiro mandamento? Entenda o que ele vai falar. Yeshua respondeu: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A mesma oração que está aqui, o mesmo mandamento, é aquele mandamento que a gente acabou de ver lá, que o Eterno ordenou a Moisés para que Moisés falasse ao povo. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, ele é um. Presta atenção, ouve, é um. Só existe um único Deus. Vamos lá. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Quer dizer, amar o Eterno por completo, amar o único Deus por completo. E o segundo é esse: amará o próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Eu já expliquei isso aqui, tá? Não é que os 10 mandamentos acabaram, não. Do primeiro ao 5º mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E do 6º mandamento ao 10º é amar ao próximo a ti mesmo, tá bom? O que a gente está falando aqui é que só existe um único Deus. Um único Deus. A gente acabou de ver lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, e a gente está vendo aqui no Novo Testamento, nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, nos ensinando. Veja que os fariseus, os escribas, queriam pegar ele à prova, para ver se ele sabia se esse era o primeiro mandamento. E ele disse: ouve Israel, o Eterno nosso Deus, ele é um. E quando segue é o que ele disse. Versículo 12. E os escribas disse: muito bem, mestre, tem razão. Dizei que ele é o único e que não existe outro além dele. Olha o que os escribas falaram. Falais bem, mestre. Realmente, só existe um único Deus. Amá-lo de todo o coração e de toda a inteligência e com toda a força, e amar ao próximo como a ti mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e de todo sacrifício.
E Yeshua, vendo que ele responderá, com inteligência disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ouva interrogá-lo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Só existe um único Deus. O nosso Senhor Yeshua ensinou: ouve Israel, o eterno nosso Deus, ele é um. Isso é o maior mandamento. Coloca esse mandamento no teu coração, na tua mente, meu irmão. Isso é um dos maiores mandamentos. É adorar o único Deus. O Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. A gente vai ver aqui hoje no programa. Acompanhe conosco. Tira essa ideia da tua mente, do teu coração. Isso que foi nos ensinado há muito tempo atrás. Essa Santíssima Trindade, esses três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que os três são um. Não, não, não. Isso não tem nas Escrituras. Maiara, shalom, minha prima. Que o Eterno abençoe tua casa, tua família. Derrame bênção, sabedoria. É o que precisamos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, para ficar mais claro, eu vou mandar outros versículos, outros textos. A gente vai agora, vamos ver se Paulo acreditava também no único Deus. Mas antes disso, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Tem muito texto hoje, hein, meus irmãos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Vamos ver o que Paulo fala desse único Deus. Se Paulo realmente adorava o único Deus ou adorava três deuses. Vamos lá. Olha o que Paulo diz, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Abra sua Bíblia, meu irmão. Vamos ler a Escritura. Vamos deixar de estar ouvindo as pessoas falarem. Vamos praticar. Vamos ler as Escrituras. A gente só vai ter comunhão com o Eterno através da obediência. E a obediência está dentro da palavra de Deus. Tá bom? É assim que vamos ter comunhão com o Eterno. No versículo 3 ele diz assim: eis que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Então o que é que Paulo está dizendo? É que diante do Eterno, ele quer que todos os homens sejam salvos. Tá? E cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens sejam salvos e que chegam ao conhecimento da verdade. E que verdade? Vamos lá, versículo 5. Pois há um só Deus. E aí, meu irmão? Ele quer que você chegue com o conhecimento da verdade. O que o Eterno quer é que nós chegamos ao conhecimento da verdade. E que verdade? Versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Yeshua. Yeshua. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele quer que a gente chegue ao entendimento da verdade. Que só existe um único Deus e um mediador entre Deus e o homem, que é o próprio Filho, nosso Senhor Yeshua. Mas só existe um único Deus. Essa é a verdade, meu irmão, que Ele quer que a gente tenha. O que Paulo está dizendo aqui. Mas o mundo não quer. Infelizmente, foi introduzido para nós há muito tempos atrás. Trindade foi inventada pelo homem. Eu não vou detalhar aqui direito. Tá? Trindade é mandamento de homem. Quando você diz que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, isso é mandamento de homem. O Eterno condena. O Eterno não quer. Só existe um único Deus, meus irmãos. O que fez os céus e a terra. E o Filho que Ele enviou ao mundo, que a gente vai ver daqui a pouco. Texto, eu estou mostrando Bíblia. Eu estou lendo Bíblia, meu irmão. Eu não estou fazendo minha vontade, não. Estou fazendo a vontade do Eterno. Eu não estou pegando um texto isolado para distorcer, não. Vocês depois pegam, leiam o capítulo todo que vocês vão entender. Eu pego textos assim para não ficar muito longo, mas eu queria poder pegar o texto todo para poder explicar. Mas só existe um único Deus. Vamos para outro texto onde Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 5 ao 6. Vamos ver se Paulo adorava outros deuses?
1 Coríntios, capítulo 8, e versículo do 5 ao 6. Diz assim: se bem que existem aqueles que são chamados deuses, quer no céu e quer na terra. Vou repetir de novo. Se bem que existe aqueles que são chamados deuses, quer no céu e quer na terra. Há de fato muitos deuses e muitos senhores. A gente sabe aí, há muitos deuses, né? O que ele está falando? Ele está falando no plural. Há muitos deuses. Olha a resposta de Paulo agora. Para nós, pegue sua Bíblia, meu irmão, leia. Olha o que ele está dizendo. Versículo 6. Para nós, contudo, existe um só Deus. Versículo 6. Para nós, só existe um só Deus. O Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos. E há um só Senhor, Yeshua. Ele é Deus? Não, meu irmão. Há um único Deus. E seu filho, Yeshua, meu irmão, ele é filho de Deus, ele não é Deus. Por quem tudo existe e para quem caminhamos. Isso é escritura, meu irmão, isso é palavra de Deus. A gente acabou já de ver 4 textos mostrando que só existe um único Deus. Nosso Senhor Yeshua ensinou a gente a adorar o único Deus, a buscar o único Deus. Paulo está nos ensinando também. Vamos para outro texto, Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Abra sua Bíblia, tá? Anote. E versículo 29. Romanos, capítulo 3. E versículo 29. Olha o que Paulo vem nos falar novamente. Lembra que Paulo falou no começo, lá em Timóteo. Ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Da verdade. O que é verdade? Que só existe um único Deus. Essa ideia de 3 deuses ou mais deuses, não, isso é politeísmo. A fé que o Eterno quer nos dar é uma fé monoteísta. Monoteísta vem de um único Deus. A nossa fé tem que ser monoteísta e não politeísta. Tá bom, irmão? Romanos capítulo 3, versículo 29, que diz assim: acaso ele é Deus só dos judeus? Isso é uma pergunta. Não é também das nações, exceto que também das nações. Pois há um só Deus que justificará os incircuncisos pela fé e também os incircuncisos através da fé. Há um só o quê? Deus. Justificará a todos pela fé. Mas há um só Deus. Há um único Deus. Compreenda, meus irmãos. Pare com essa ideia, né, de tratar o filho como um Deus. A gente vai ver aqui hoje, a gente vai ver que ele nunca disse que era Deus. Ele sempre disse que era filho de Deus. Quem falava que ele era Deus eram os fariseus. Colocava ele como um Deus. Não, ele sempre foi filho de Deus. Ele sempre disse que era filho de Deus. O enviado, ele sempre foi ungido de Deus. Ele não é Deus. E o Espírito Santo não é um Deus. A gente vai ver aqui, o Espírito Santo é o Espírito do Eterno. É o mover do Eterno. É o poder do Eterno. Que o Eterno se manifesta por ele, pelo seu Espírito. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, meu irmão, para a gente começar a entender de que o Filho do Eterno, nosso Senhor Yeshua, ele nunca foi Deus. Tá? Ele foi enviado pelo Pai. Aonde eu quero que você abra sua Bíblia, meu irmão? É em João, capítulo 17, versículo do 1 ao 3. João, capítulo 17, versículo do 1 ao 3. A gente vai começando a ter uma clara compreensão, meus irmãos. Só existe um único Deus. João, capítulo 17, versículo do 1 ao versículo 3. Ele diz assim, vamos lá. João 17, versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim:
Vamos lá. Veja que João 17, eu gostaria que vocês depois lessem ele completo. Por quê? É uma oração que o nosso Senhor Yeshua está fazendo ao Eterno. Então ele está fazendo uma oração a alguém maior do que ele. Ele está fazendo uma oração. E do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: Assim falou Yeshua, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que teu filho glorifique. O que é glorificar alguém? Glorificar é engrandecer. Deixar essa pessoa no mais alto nível, né? Então quando ele disse glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Então o Eterno vai dar poder ao filho para que ele possa realizar milagres. E dessa forma, ele está glorificando ao Pai. Porque todos os milagres que o nosso Senhor Yeshua fez, as pessoas saíam glorificando o Eterno. E não a ele. Porque sabia que era o Eterno que operava no meio dele. Sabia que era o Eterno por meio dele fazia o milagre. E não ele por si só. Tá bem, irmão? Então no versículo 2, é que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele deu vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3, eu gostaria que você prestasse atenção agora. Ora, a vida eterna é esta, é que te conheçam a ti como o único Deus e verdadeiro, e aquele que enviaste, Yeshua. Veja, a vida eterna é esta. Então ele está afirmando que as pessoas creiam que só existe um único Deus. E o Filho de Deus que ele enviou. Então quem é maior? O que envia ou o que é enviado, meu irmão? Vamos abrir os olhos. Abra os olhos, meus irmãos. A vida eterna é essa, que a gente creia no único Deus, aquele que fez os céus e a terra. E o Filho, Valmir? Ele é Filho de Deus. Nosso Senhor Yeshua é Filho de Deus. Ele não é Deus. Eu não estou tirando assim a autoridade do Filho, não, meu irmão. Entenda. Eu não estou tirando a autoridade do Filho. Não. É porque foi introduzido para nós hoje. Ele é enviado do Eterno. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Mediador, ele não é Deus. Ele é o mediador. Eu quero mostrar a vocês algo bem interessante, né? Em Mateus, abra sua Bíblia agora, Mateus, capítulo 28. Vamos lá, pessoal. Eu gosto de botar muito texto para mostrar a vocês que está dentro das Escrituras, tudo que eu estou falando. É Bíblia, mas as pessoas não querem ler. Né? As pessoas são ignorantes para a palavra do Eterno, elas não querem. Né? Elas já ouviram, mas eu já ouvi desde a minha infância, meus pais me ensinaram assim. Sim, meu irmão, talvez alguém que ensinou a seus pais, ensinou de uma forma errada. Talvez alguém que ensinou a seus pais não teve esse conhecimento que a gente está tendo hoje, meu irmão. Nesse processo de mudança é complicado. Mudar é complicado. Mas temos uma necessidade de mudar, meu irmão. A gente tem que ter obediência ao Eterno. É obedecer o Eterno. Ele disse que é o único Deus, então vamos adorar o único Deus. Vamos crer no único Deus. A gente acabou de ver. Shalom, Maurício. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te dê sabedoria. É o que ele disse. Paulo disse lá atrás. Que ele chegue à verdade. Que é o único Deus. Que só existe um único Deus. Agora em João 17 ele vem dizer. A vida eterna é esta. Ele está afirmando que a gente creia no único Deus. E o Filho que ele enviou ao mundo. Só existe um único Deus. Vamos lá. Em Mateus capítulo 28 e versículo 16 a 17, a gente agora vai começar a entender quem é o nosso Senhor Yeshua. Ele teve todo o poder da terra. Ele teve todo o poder. Mas alguém deu esse poder a ele. Vamos ver. Versículo 16. Os 11 discípulos caminhavam para a Galiléia, a montanha que Yeshua lhe havia determinado. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele alguns, porém duvidaram.
E Yeshua se aproximou deles e falou: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Peraí. Ele disse que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Eu te pergunto, meu irmão, seja inteligente. Quem é maior? O que dá ou o que recebe? Então, alguém deu esse poder a ele. E esse alguém foi o Eterno. O Eterno deu o poder a ele dele fazer qualquer milagre aqui na terra. Porque ele é filho de Deus. O Eterno enviou ele ao mundo. Lembra aquela passagem que todo mundo fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu filho ao mundo. Então o Eterno deu todo o poder a ele. Deu toda a autoridade a ele aqui na terra. Mas o Eterno é que deu a ele. Ele não tinha, o Eterno deu. Então quem é maior, o que dá ou o que recebe? É só você parar para pensar. Então vamos ver o próprio Senhor Yeshua falando se Deus era maior do que ele ou não. Tirar essa ideia de trindade, meu irmão. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 14 e versículo 28. João, capítulo 14 e versículo 28. A gente vai ter uma clara compreensão do que o nosso Senhor Yeshua disse. Isso não é eu que estou falando. Isso é o próprio Senhor Yeshua falando. Olha o que ele disse. João capítulo 14, meu irmão. Anote aí no papel, depois você lê com calma. E versículo 28. Diz assim: vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amares, ficarei alegres. Por eu ir para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Olha o que o nosso Senhor Yeshua disse. Porque o Pai, aquele que fez os céus e a terra, o único Deus, é maior do que eu. Existe coisa mais clara do que essa? O próprio Filho dizendo que o Eterno é maior do que ele. Então ele nunca disse que era Deus. Ele nunca trouxe esse título para ele. Não, ele nunca fez isso. Ele sempre falou que era filho do Eterno, ungido do Eterno, enviado do Eterno. Trindade não, Deus Pai, Deus Filho, Deus... Isso não existe. Pelo amor do Eterno. Esqueça isso. Leiam a Bíblia, leiam as Escrituras. Vamos ver outro texto, né, para a gente ter uma clara compreensão do que eu estou falando. Né? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 a 28. Olha o que Paulo vem nos falar sobre essa questão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 ao 28. Anote no papel, depois você leia. Então a gente já está vendo que, veja que todo o poder e autoridade foi dado a ele. A gente viu que nosso Senhor Yeshua falou o quê? Que o Pai é maior do que ele. A gente viu alguns textos que eu acho que acredito que você notou aí, que a salvação é essa que crê no único Deus, que a gente deve ensinar aos nossos filhos que só existe um único Deus, que a gente deve caminhar, deitar e se levantar crendo que só existe um único Deus. Tem coisas mais claras do que essa, meu irmão? Vamos ler as Escrituras, meus irmãos. Para algumas pessoas isso é complicado, as pessoas não querem aceitar. Mas não faça a minha vontade não, meu irmão. Faça a vontade do Eterno. Tá? Faça a vontade do Eterno. O Eterno está dizendo que é o único Deus, então é. Eu não estou inventando, está dentro das Escrituras aí. Então vamos ver o que Paulo diz para ficar mais claro a nossa mente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 ao versículo 28. Diz assim: porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Quer dizer, o Pai colocou tudo debaixo dos pés de quem? Do Filho. Exceto, naturalmente, que Yeshua não domina sobre o Pai, sobre o próprio Pai. Vocês estão entendendo? Então, o Pai deu toda a autoridade ao Filho, mas ele não reina com o próprio Pai. Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? Então vamos lá.
que ele deu o seu poder de dominar. Quando Yeshua finalmente tiver ganhado a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sobre as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. A gente coisa mais clara do que esse. Tudo foi sujeito debaixo dos seus pés, tudo foi lhe dado. Ele domina sobre toda a terra, o nosso Yeshua, menos aquele que deu toda a autoridade a ele. Isso é Paulo que está falando, meus irmãos, isso não é eu, isso é Paulo. Shalom, Holanda, meu irmão, shalom, a paz da tua casa, que o Eterno te dê saúde, sabedoria e vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então é por isso que ele disse lá, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, o Eterno deu a ele. Na terra ele domina sobre todos, menos o Pai. Porque ele disse antes, o Pai é maior do que eu. A gente acabou de ler, o Pai é maior do que eu. Então a gente vai tendo uma clara compreensão, a gente vai entendendo, né, as Escrituras. Então vamos ver quem chamava ele de Deus. Quem eram as pessoas que diziam, ele é Deus? Eram os fariseus, meus irmãos, a gente vai ver agora. Mas ele sempre dizia, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. João, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19, ele diz assim, 17. Mas Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, né? Porque, na verdade, se vocês puderem ler o capítulo 5, é muito bom, né? Ele vem fazendo uma cura, né? Ele cura um aleijado, né? Um deficiente. E as pessoas questionam ele, porque ele está curando no sábado. Eu já expliquei a vocês que é lícito fazer o bem no sábado. Quando chega no versículo 17, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele diz ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-nos assim igual a Deus. Vê que interessante. O que é que os fariseus estão dizendo? Só porque ele disse assim, meu Pai trabalha até agora, eu também não posso trabalhar? E os judeus, ou os fariseus naquela época, olhando aquilo, ele disse, ele está dizendo que é igual a Deus. Ele está se fazendo de Deus. Quer dizer, quem falava isso eram os fariseus. E ele disse, versículo 19, e retomando a palavra de Jesus, disse, em verdade vos digo, o Filho por si só nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo que ele faz, o Filho o faz igualmente. O Filho, meu irmão, vocês estão entendendo, meus irmãos, essa ideia? Ele disse que aquele que vê o Pai, né, me vê. Esse texto que todo mundo pega, né? Esse texto ele está em... As pessoas começam a falar sobre isso. Aquele que vê o Pai me vê. A gente tem que entender esse texto, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em João, capítulo 14, e versículo do 8 ao 10. João, capítulo 14, versículo do 8 ao 10. Eu estou colocando muito texto, é para a gente ter uma compreensão, tá? Eu quero mostrar a Bíblia para vocês. Eu não quero só falar, não. Eu quero ler, eu quero mostrar a Bíblia. Eu quero mostrar a vocês que só existe um único Deus. Aquele que fez os céus e a terra. E o seu Filho que ele enviou ao mundo. Que a gente acabou de ver alguns textos aqui, ele dizendo que o Pai era maior do que ele, que todo o poder e autoridade foi dado a ele. Então é para que vocês tenham essa compreensão, tá? Então abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. Vamos lá, vamos ler Bíblia, meu irmão. Vamos ler as Escrituras. Vamos deixar de só ouvir as pessoas falar. Vamos ler Escritura, vamos ler Bíblia, vamos ter comunhão com o Eterno. Só assim vamos ter comunhão com o Eterno, através de quê? Obediência. É através da obediência que a gente tem comunhão com Ele. João capítulo 14, versículo do 8 ao 10. Esse texto todo mundo pega. É o texto de Filipe.
Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Versículo 8 começa assim. Filipe diz, Senhor, mostra-me o Pai. Irinaldo, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Versículo 8. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-me o Pai. Isso nos basta. Quer dizer, Filipe está falando ao Senhor Yeshua. Senhor, mostra-me o Pai. Ele disse, Yeshua, há tanto tempo estou convosco e tu não conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não os digo a mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Meus irmãos, isso é um texto que todo mundo pega. Quando Filipe disse, Senhor, me mostra-me o Pai, aí o nosso Senhor Yeshua disse, Filipe, desde faz tempo que estou convosco, né, e vocês ainda não entenderam. Aquele que me vê, vê o Pai, e aquele que vê o Pai me vê. Aí as pessoas entendem que isso aí é uma trindade, mostrando que ele disse que era Deus. Não. Até porque está faltando o Espírito Santo. Está entendendo, meus irmãos? Então, para a gente ter uma clara compreensão de que essa unidade que ele está falando é uma unidade espiritual. É uma unidade espiritual. A gente vai abrir agora a nossa Bíblia em João 17, versículo 20 ao versículo 23. João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Então agora a gente vai tentar entender aquele versículo lá de trás. Não esqueça não, a gente acabou de ler João, capítulo 14, versículo do 8 ao 10. Que ele disse, aquele que me vê, vê o Pai, e aquele que vê o Pai, me vê. E as pessoas entendem que isso aí é trindade, ele é Deus, enfim, não. Então a gente vai ter uma compreensão. Aquela união é uma união espiritual, tá? É de que tudo que o Filho realizou foi ordem do Pai e que o Pai estava nele, realizando as suas obras. Ele estava realizando as obras do Pai, mas é uma união espiritual, tá? Então, para a gente ter uma compreensão daquele texto, a gente vai João 17, do 20 ao 23. Diz assim, não rogo somente por eles, mas pelo que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Olha que interessante. Eu não rogo somente por eles, ele está falando com os apóstolos. Eu não rogo, Pai eterno. Ele está orando ao Pai, viu? João 17. Somente por eles, pelos apóstolos, mas por aqueles que crerão na sua palavra, a fim de que todos sejam um. Peraí, então a gente está se organizando, peraí. Então, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que eles estejam em nós. Veja bem, olha o que ele está falando, Pai. Que eu e o Senhor somos um, para que os apóstolos sejam um em nós. Olha a unidade. Então, se eu pegar aquele texto e dizer que aquele texto, ele está dizendo que ele é Deus e o Pai é Deus, então ele está falando que os apóstolos também é Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque ele está querendo essa unidade entre ele e o Pai e entre os apóstolos dele e daqueles que vão crer nele. Como eu e você, meu irmão. Quando crê em toda a palavra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa unidade. Lucilene, shalom, minha irmã. A paz na tua casa. O Eterno te abençoe. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então essa ideia de três deuses não existe. Aquele versículo 14 lá de João, ele está falando de uma unidade espiritual. É espiritual. Vamos terminar? E no versículo 22 ele diz, eu lhe dei a glória que me destes, para que seja um, como nós somos um. Versículo 23, eu neles, quer dizer, nos apóstolos, e tu em mim. Olha a unidade. E tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Então veja que a união é espiritual. Não é que ele era Deus, não. Assim os apóstolos também eram Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Só devemos adorar o único Deus. Só devemos crer no único Deus. É o único Deus. E o Filho que ele enviou, ele acabou de dizer. O Filho nunca disse que era Deus. É o mundo que, infelizmente, fomos ensinados desde pequeno. Juma, shalom, meu irmão.
Paz na tua casa, meu irmão. É isso aí. Devemos adorar o único Deus, meus irmãos. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração. Deixar dessa ignorância, meu irmão. Não de ignorância de tratar as pessoas mal, não. Eu estou falando de ignorância de conhecimento. A Bíblia está na tua casa, meu irmão. Tu não precisa fazer curso de teologia, não. Tu não precisa ter um diploma, não. O que tu precisa, meu irmão, é ter tempo, é buscar tempo para o eterno. A gente tem tempo para fazer um monte de coisa, mas para buscar o conhecimento do eterno a gente não quer. Vamos ler as Escrituras, meus irmãos. Abrir a nossa mente, nosso coração. Só existe um único Deus. Vamos para outro texto, meu irmão, para vocês entenderem. Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia agora e abrissem João, capítulo 10 de novo, e versículo 30 ao 36. João, capítulo 10, versículo do 30 ao 36. Vamos ter uma clara compreensão agora, meus irmãos, de que só existe um único Deus. Olha aqui. Vamos lá. João, capítulo 10. Versículo 30 ao 36. E diz assim, vamos lá. João, capítulo 10, versículo 30. Versículo 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Depois você lê o capítulo todo, tá? Eu estou querendo explicar a vocês, senão não vai dar tempo. Eu e o Pai somos um. Os judeus, versículo 31. Os judeus outra vez apanharam pedra para apedrejá-lo. Por que para apedrejá-lo? Porque ele se dizia, ele e o Pai são um. Porque ele tinha essa comunhão com o Pai. Que a gente acabou de ver, a união espiritual. E Yeshua então lhe disse: eu lhes mostrei inúmeras obras, vindo do Pai, por qual delas querem lapidar-me? Quer dizer, por qual delas quer me apedrejar? Quer dizer, eu mostrei muitas obras que o Pai me deu essa autoridade. E qual delas vocês querem me apedrejar? Ele fazendo essa pergunta aos judeus daquela época, aos fariseus, aqueles homens dali. Versículo 33 diz: e os judeus lhe responderam: não te apedrejamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homens, se diz ser Deus. Então quem falou que era Deus? Os fariseus. É os fariseus que diziam que ele se dizia ser Deus. Não, ele nunca falou isso. Ele sempre disse que o Pai, ele e o Pai somos um. Quer dizer, tudo que ele fazia aqui na terra foi o Pai que deu essa autoridade a ele. Mas eles não acreditavam, eles não criam nisso, no Messias. Aí vamos ver a resposta do filho, tá? E Yeshua lhe respondeu: não está escrito em vossa lei que eu disse, sois deuses. Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, as escrituras não podem ser anuladas. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfêmia? Versículo 37, aí ele diz, não, versículo 36 ainda, porque disse, sou filho de Deus. O próprio Senhor Yeshua dizendo, eu sou filho de Deus, eu não sou Deus. Abre a sua mente, meu irmão, e teu coração. Vamos ler as escrituras. Ele nunca disse que era Deus. Ele é filho de Deus. Ele tem toda a autoridade que a gente acabou de ver. Paulo falando lá. Que tudo aqui na terra está sob o domínio do Filho. Ele só não pode dominar aquele que lhe deu autoridade, que é o próprio Pai. Está entendendo, meus irmãos? Eu quero mostrar esse texto que é muito interessante para vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia novamente, Marcos capítulo 14. Vamos Bíblia, vamos ler Bíblia, meu irmão. Vamos ler Bíblia. Vamos deixar de estar falando. Eu quero ler, eu quero mostrar a vocês. Está dentro das Escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 60 ao 62. Marcos capítulo 14, versículo 60 ao 62. Que diz assim, vamos lá. 60 ao 62. Ele diz assim, 60. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Yeshua:
Você se recusa a responder a esta acusação. Que tem a dizer em sua defesa? Mas Yeshua ficou calado. Olha que interessante, meus irmãos. Versículo 61. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo? Na sua Bíblia está Cristo, mas na verdade a palavra aí é Messias. Você é o Messias? Você é o ungido? O Filho do Deus bendito, do Deus eterno? É você que é filho dele? E Yeshua respondeu: sou. Vou repetir de novo. Os fariseus perguntaram a ele: você é o Messias? É o ungido? É o Filho de Deus? Ele disse: sou. Eu sou. Mostrando que ele é o Filho de Deus. Ele não é Deus. E em seguida ele disse: e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Deu para compreender, meus irmãos. Ele estava diante lá de Caifás, daqueles homens, e os homens querendo nos acusar ele, perguntou: você é o Messias? É o Filho de Deus? Ele disse: eu sou. Porque ele sabia o papel dele aqui na terra. Infelizmente, as pessoas é que colocaram ele como um Deus. Como os fariseus, às vezes chamavam ele de Deus. E eles sempre interrogavam e diziam: não, eu não sou Deus, sou filho dele. Vamos para outro texto, para a gente não prolongar muito. Mateus capítulo 16 e versículo 13 ao versículo 17. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 17. Esse texto é muito interessante. Pedro falando. Vamos ver se os apóstolos acreditavam também no único Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Que diz assim, vamos lá. Versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 17. Diz assim, versículo 13. Quando Yeshua chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Vê que interessante. Acompanhe comigo. Que o povo está dizendo que é o Filho do Homem? Ele perguntou aos apóstolos: o que é que o povo está falando de mim? Eles estão achando que eu sou quem? Essa é a pergunta. Eles responderam: alguns dizem que é o Senhor João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é outros profetas. Então ele perguntou, o nosso Senhor Yeshua perguntou aos apóstolos agora: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que interessante. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O Senhor é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. É filho, meu irmão. O apóstolo não disse que ele era Deus, não. Filho do Eterno. Vamos ler as Escrituras. Em seguida, Simão Pedro respondeu: e Deus abençoou você, Simão. Nosso Senhor Yeshua disse: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas. E disse Yeshua: porque meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem revelou isso a Pedro foi o Pai, foi o Eterno. Revelou isso. É por isso que o nosso Senhor Yeshua disse: Pedro, quem te revelou essa palavra a dizer que eu sou o Messias, o Filho do Deus Eterno? Foi o próprio Pai que te revelou. Deu para compreender, meus irmãos, de que não existe outro Deus, só existe um único Deus, e de que o Filho de Deus, ele nunca disse que era Deus. Essa ideia de Santíssima Trindade não existe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não. Isso não existe nas Escrituras. Agora, meus irmãos, a gente vai olhar agora o que vai ter uma clara compreensão de um pouco do que é o Espírito Santo. O que tanto as pessoas falam. A gente já entendeu que só existe um único Deus. Depois a gente entendeu que o Filho não é Deus. Ele tem todo o poder e autoridade aqui na terra.
Ele só não tem autoridade e poder acima daquele que lhe deu autoridade. Que Paulo falou lá em 1 Coríntios, vocês lembram? Que ele é filho de Deus, ele é um ungido de Deus. Ele é o filho do Eterno. Ele foi enviado aqui na terra. E ele disse, ele mesmo, que o Eterno é maior do que ele. A gente já viu alguns textos. E eu acredito que vocês já anotaram aí. Então a gente vai ter uma clara compreensão do que é o Espírito Santo. Na verdade, a palavra é Ruach HaKodesh. Depois eu faço um vídeo só Espírito Santo e explico a vocês direitinho. Tá? Ruach significa sopro, vento, mover do Eterno, o poder do Eterno. Então o Espírito Santo significa o poder do Eterno, a manifestação do Eterno. Não é um Espírito Santo, não é uma pessoa, não. É o próprio Eterno se revelando por meio do seu Espírito. Entenda, meus irmãos. O Espírito Santo é o poder do Eterno, é a manifestação, é o mover dele. O Eterno se manifesta através do seu Espírito, porque na verdade é o Espírito do Santo, tá? Como é que eu posso mostrar isso a vocês? Vamos lá, vamos para a Bíblia, tá? Em Lucas capítulo 4 e versículo 14 ao versículo 19. Vamos ver o que é o Espírito Santo? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Espírito Santo, tá? Pra gente ter uma clara compreensão. Eu só peguei alguns textos só pra gente clarear a nossa mente, tá? Tirar essa ideia de trindade, esquecer isso aí. Adorar o único Deus. Adorar o único Deus. O Filho dele, ele é filho, nosso Senhor Yeshua é filho. E o Espírito Santo é do Eterno. E ele dá o que ele quer. Porque é o mover do Eterno. É o poder do Eterno, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Deus, não é uma pessoa. Está dentro das Escrituras. Vamos lá. Lucas capítulo 4 e versículo 14 ao versículo 19. Só para a gente ter uma clara compreensão. Do versículo 14 e depois a gente lê o versículo... Lucas capítulo 4, versículo 14. É isso mesmo. Versículo 14 em diante. Vamos lá. Quando nosso Senhor Yeshua foi ao deserto, tentado pelo diabo, né, que a gente sabe disso, está no capítulo 4 de Lucas. No versículo 14 ele está saindo de lá. Depois daquela tentação ele sai. Vê que interessante. Versículo 14. Yeshua então voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito, cheio... Shalom, Anderson. A paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te dê sabedoria. Então ele saiu, ele voltou para a Galileia cheio do seu Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito, veja. Do poder do Espírito. Então veja que é do Eterno, é do poder do Eterno. Cheio do poder do Espírito, e logo ele ficou bem conhecido em toda a região, em toda aquela região, por causa dos seus ensinamentos nas sinagogas, e todos elogiavam. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele estava com o poder do Espírito, que é o próprio Eterno. Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? É por isso que ele diz, aquele que me vê, vê o Pai. E em outras passagens ele diz, eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu, porque o Pai habita nele. O Pai habita nele com o Espírito dele, do Eterno. Está no Filho. O Espírito Santo não é uma pessoa. É o poder do Eterno. O versículo 14, né? A gente acabou de ler o versículo 14 e 15. A gente vai ler para a gente ter uma clara compreensão o versículo 18 e o versículo 19. Só para a gente ter uma clara compreensão do que é o Espírito. Versículo 18. O Espírito do Eterno. O Espírito de quem? Do Eterno. É dele. Porque quando nosso Senhor Yeshua, no versículo 16, vamos ler o versículo 16 para a gente ter um entendimento. Versículo 16. Estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, foi à sinagoga no sábado e levantou para ler as Escrituras. Entretanto, leu o livro do profeta Isaías, nosso Senhor Yeshua, e ele abriu o lugar onde está escrito. Então, lá no profeta Isaías, ele abriu as Escrituras no dia de sábado, lá na sinagoga, que era de costume no sábado, e ele abriu no profeta Isaías e estava escrito assim: o Espírito do Eterno estava sobre mim. Eu acabei de dizer, o profeta Isaías já estava profetizando o que ia acontecer com o nosso Senhor Yeshua.
O Espírito do Eterno está sobre quem? Sobre mim. Eu acabei de dizer, quando ele saiu lá no deserto, o poder do Espírito estava onde? Nele. E quem é o Espírito? É do Eterno. É o poder, é o mover do Eterno. É dele. Não é uma pessoa, não. Vamos seguir. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias, a salvação aos pobres. Ele me enviou, o Eterno enviou para consolar os que estão com o coração aquebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, que ele fez tudo isso, mas com autoridade do Pai, tá? E proclamar um ano de graça ao Senhor. Vocês estão entendendo o que é o Espírito Santo, não estão? O Espírito Santo é o Espírito do Eterno. É o poder dele que está sobre as pessoas. É o poder do Eterno. Vamos para outro texto. Eu quero ir para vocês Romanos, capítulo 15. Vamos lá. Romanos, anote aí esse texto. É muito texto. Anote e depois você lê com calma, tá? E depois pode questionar. Não tem problema não, tá? A gente está aqui para ler as escrituras sim. Eu estou aqui para aprender também. Não estou aqui só para ensinar, estou aqui para aprender, tá? Porque a maior virtude de um homem é a humildade. É a maior virtude de um homem é a humildade. Seja humilde. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que diz assim, Paulo falando: que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante ao poder do Espírito. A gente acabou de ver. Mediante ao poder do Espírito. O poder, veja, a manifestação do Eterno, o mover. O poder do Espírito. O Espírito não é uma pessoa. O Espírito é o próprio Eterno se manifestando. O Espírito Santo é do Eterno, é o próprio Eterno, pelo amor do Eterno. Abra sua mente e teu coração, meu irmão, para as verdades que Paulo disse. Só existe um único Deus. É o maior mandamento que a gente acabou de ler, o maior mandamento de todo. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, ele é um. Unidade. A nossa fé tem que ser uma fé monoteísta, que crê no único Deus, não politeísta. Mais de 3 deuses. Ah, Valmir, mas é 3 em 1. Não, não pode. É um único Deus. Só existe um Deus. O Filho que ele enviou ao mundo e o Espírito Santo, que é a manifestação do próprio Eterno. O mover do Eterno é o Espírito Santo. Ele não é uma pessoa. Ele não é um Deus. Vamos lá, para outro texto. Romanos, eu falei Romanos capítulo 15, versículo 13. Agora vamos ler agora o versículo 19, que diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Leiam a sua Bíblia. Não, isso está muito claro, meu irmão. Isso é Paulo falando, quando ele estava pregando. Ele pregou, né, aos gentis. Mas quem dava essa força a ele era o Espírito do Eterno. Estava em Paulo para ele pregar o evangelho aos gentis. É o que ele está dizendo. Ao Espírito de Deus. Desse modo, ele falando, desse modo, eu preguei o evangelho completo do Messias por todo o caminho, desde Jerusalém até os redores de Lírio. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que o Espírito Santo é o poder do Eterno, é o mover, não é um Deus. Isso não tem nas Escrituras, não tem nenhuma passagem bíblica que fala sobre isso. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos para outro texto agora. A gente vai agora para mostrar que é o poder do Eterno. Vamos agora para Miqueias. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Miqueias, isso é no Velho Testamento, tá? Mas anote aí, né? Anota aí que eu estou falando assim para a gente não ir muito longo, né? Mas depois eu vou fazer um estudo só sobre o Espírito Santo, tá? Miqueias capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que é o Espírito Santo? Miqueias era um profeta, né? E ele estava profetizando, né, ao povo de Israel que estava desobediente aos líderes. Mas ele estava com medo. Mas o Eterno deu a ele o quê? Vamos ver? Para que ele não tenha medo. Você depois lê o capítulo 3 por completo de Miqueias. Ele disse assim, versículo 8. Mas quanto a mim,
Isso é o profeta Miqueias falando. Estou cheio do poder do Espírito do Eterno. Opa, peraí. Mas Miqueias disse, enquanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito de quem? Do Eterno. Do amor pela justiça, da coragem para anunciar sem medo o castigo que Deus dará a Israel por causa dos seus pecados. Então as pessoas estavam desobedientes, o povo de Israel, e o profeta Miqueias ia lá pregar. E ele estava meio que com medo, né? Mas o poder do Eterno, o próprio Eterno, se manifestou através do seu Espírito para dar a ele coragem, força, para que ele fosse lá proclamar o Evangelho, proclamar o arrependimento a essas pessoas, para que o Eterno não possa condená-lo. Mas por meio de que o Eterno foi? Por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. Porque é o poder do Eterno. Eu vou repetir várias vezes. O Espírito Santo, o Espírito do Santo é o mover do Eterno. Não é o Deus. Não é Santíssima Trindade. Esquece isso. A partir de hoje, meu irmão, esqueça. Agora procure ler as Escrituras, tá? Leiam mesmo, meditem. Vamos para outro texto. Eu acho que a gente vai agora para Lucas capítulo 1. Não, vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 10 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 10 ao versículo 15. Vamos ver o que é o Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 10 ao versículo 15. Versículo 10 ao versículo 15. Esse é interessante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, meus irmãos, agora. O que é o Espírito Santo? Se é o Espírito do Eterno ou não que eu estou falando. É, meu irmão. Vamos lá, versículo 10. Nós, porém, isso é Paulo falando, tá? Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus, mais uma vez, enviou o seu Espírito, Deus, o Eterno, enviou o seu, ele está falando o seu Espírito para revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo o segredo mais profundo de Deus. Entenda, o Espírito investiga até os segredos mais profundos do Eterno. Aí as pessoas dizem, olha aí, então ele é Deus. Não, rapaz. Ele está falando do próprio Espírito, que a gente vai ver agora. Versículo 11. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. Vocês estão entendendo, né, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ninguém pode saber o que outra pessoa sabe, a não ser a própria pessoa. Porque eu só sei o que alguma coisa, eu mesmo sei. Como é que você vai saber algo que eu estou pensando? Não sabe. Só quem sabe sou eu. É o que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz, e ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Deu para entender, não foi? Então só quem conhece os meus pensamentos é eu mesmo. Só quem conhece o Eterno é o próprio Espírito do Eterno. Porque é dele. Entendam, meus irmãos. O Espírito é do Eterno. Ele dá o que ele quer. Não é Deus. O Espírito do Santo é o mover do Eterno. É uma manifestação do Eterno. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele não é Deus. Não é Trindade. Não. Esqueçam isso. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por quem? Por Deus. Nós não recebemos um Espírito do mundo, mas um Espírito enviado por quem? Pelo Eterno. É dele o Espírito. Ele se manifesta pelo seu Espírito. Para que possamos entender os admiráveis dons das graças e bênçãos concedidas por Deus a nós. Versículo 13. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Entenda, meus irmãos. Assim, espiritualmente, entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que não são ensinados
pelo Espírito de Deus. Então a gente tem que ser espiritual também, meu irmão. A gente tem que entender as coisas de Deus espiritualmente. A gente tem que ter essa comunhão com o Eterno. A gente tem que ler as Escrituras. A gente tem que orar ao Eterno, dobrar o nosso joelho no chão, pedir a Ele sabedoria, entendimento, para a gente possa ter comunhão com o Eterno através do seu Espírito, que é dele. É a sua manifestação. É o seu mover. É o Espírito. É o que ele está dizendo. Como é que uma pessoa que não é espiritual vai entender essas coisas, meus irmãos? Só entende quem é espiritual. Amém? Cuidado, meus irmãos. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito do Santo que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem percepção de todas as coisas, tá vendo? O homem espiritual, ele sabe do que é certo, do que é errado. O homem espiritual, que tem comunhão com o Eterno, ele sabe que só deve adorar o único Deus. Ele sabe que o Filho de Deus é filho, que o Eterno deu autoridade a ele. Tá entendendo, meus irmãos? Ele sabe que o Espírito Santo é o mover do Eterno, é o próprio Eterno se manifestando, que a gente acabou de ver alguns textos aqui. Essa é a pessoa espiritual. E isso incomoda quem confunde o homem do mundo. Tá vendo? Quando você é espiritualmente espiritual, você vai entendendo as coisas espirituais, as coisas do Eterno. E incomoda os homens do mundo, que não são espiritual. Porque eles não querem meditar nas Escrituras. Eles preferem ouvir as pessoas falarem de Deus. Eles preferem ouvir, não, rapaz, realmente é trindade. Existe 3 deuses. Os 3 são um. Isso não tem na Bíblia, pelo amor do Eterno. Isso não existe nas Escrituras. Isso não tem. Como é que eu vou pregar uma coisa para vocês que não tem nas Escrituras? Isso não tem. Se vocês tiverem algum texto aí, vocês podem colocar aí. Não tem nas Escrituras. Me mostra um texto onde tem o Pai, o Filho e o Espírito são Deus e os 3 é um. Não tem na Bíblia. Você não vai encontrar nas Escrituras o Filho do Eterno falando que ele era Deus. Não, sempre vai falar que é Filho de Deus. E para finalizar, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. O homem do mundo não entende o que é espiritual. Não vai entender. Porque ele não medita nas Escrituras, ele não ora ao Eterno. Então como é que ele vai entender? O homem espiritual é aquele que tem comunhão com o Eterno. Que tem comunhão com o Eterno. Vamos lá, meu irmão, vamos finalizar aqui. Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia agora e abrissem 1 Coríntios, né? Capítulo 12, para a gente finalizar, né? É muito texto, mas eu vou finalizar por aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11. A gente entendeu o que é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11. Ele diz assim: Ora, versículo 4. Deus nos dá diferentes tipos de dom. Quem dá os diferentes tipos de dom? O Eterno. Porém, o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Quem dá os dons é o Eterno. Porém, o Espírito Santo é a fonte de todos eles. De quem é o Espírito? É do Eterno. É o mover do Eterno. Há diferentes espécies de serviços a Deus. Porém, há o mesmo Senhor que está servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus. Entenda, há vários tipos de modo que o Eterno opera na nossa vida. Mas é o único Deus que faz as obras em nós e através de todos nós, os que lhe pertencem. Versículo 7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visitando o bem comum de toda a igreja, de toda a comunidade. Quer dizer, o Espírito de Deus, o Espírito dele, se manifesta o seu poder, entenda o texto, através de cada um de nós. Para a igreja. A igreja é a comunidade, é ajuntamento de povos, tá? Versículo 8. Há um Espírito que concede a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. A este o dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé especial a um, ao outro, dons e curas, pelo mesmo Espírito. Quem dá esses dons?
É o Espírito. E de quem é o Espírito? É do Eterno. É o Espírito do Eterno. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É o próprio Espírito. É do Eterno, é o mover do Eterno. Versículo 10. A um ele dá o poder de fazer milagres, a outro o poder de profetizar, a outro ainda o poder de discernir. O Espírito que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus. Ou de perceber realmente o Espírito de Deus. O Espírito de quem? De Deus. Quem está falando. Quem é que está dando esses dons? É o próprio Eterno por meio do seu Espírito. Mostrando a ele que o Espírito é do Eterno, meu irmão. É o mover do Eterno. É o poder do Eterno. Então todas as passagens bíblicas, você vê o Espírito Santo, é o próprio Eterno. Se manifestando. Amém, meu irmão? A um ele dá o dom de falar em língua, a outro que jamais entendeu, ao outro ele também não concede àquele que é a língua. Recebe o dom de interpretar, e é o mesmo e o mesmo é o único Espírito Santo que dá todos esses dons. E ele os distribui individualmente a cada um como quer. Quem é que distribui dons pelo Espírito a quem ele quer? Ailton, shalom, meu irmão, a paz na tua casa, meu irmão, o Eterno te abençoe. É o próprio Eterno, meus irmãos. Amém? Estamos chegando ao nosso final do nosso programa. Eu espero que vocês tenham entendido, meus irmãos. Se vocês não entenderam, o tempo é muito pouco, né? Mas eu vou fazer mais vídeos, né? Vou fazer mais vídeos eu vou fazer um programa só falando sobre o Espírito Santo, tá? Para a gente ter uma compreensão. Mas eu acredito pela bondade do Eterno, vocês tenham compreendido de que só existe um único Deus, de que o nosso Senhor Yeshua não é Deus, ele é Filho de Deus, e de que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é um Deus, não. Ele é do Eterno, é o Espírito do Eterno, o Espírito Santo. É o mover do Eterno. É a manifestação do Eterno. Está entendendo, meus irmãos? Não existe trindade, não existe a Santíssima Trindade, não existe nas Escrituras Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso não existe. Acordem, meu irmão. Despertem. Amém? Então vamos citar a nossa bênção, né? Como a gente sempre está em Números, capítulo 6. Versículo 22 ao versículo 27. Né? Para que o Eterno possa nos abençoar. Aleph, meu irmão. Shalom, meu irmão. A paz na tua casa, que o Eterno te abençoe, te dê sabedoria. Que o Eterno, ele possa te dar muita saúde, meu irmão. E te dar conhecimento e inteligência da palavra. Ítalo, meu irmão. Shalom, meu irmão. A paz na tua casa, que o Eterno te abençoe. Vamos lá citar a bênção. Cal, shalom, meu irmão, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe. É isso aí, meu irmão, só existe um único Deus, né? O Filho de Deus e o Espírito Santo, que é do Eterno, e Ele dá a quem Ele quer. Amém? Então vamos citar a nossa bênção para a gente encerrar o nosso programa. Queria estar com vocês até mais tarde, né? Mas já é tarde já e a gente vai encerrar por aqui. Em Números capítulo 6, versículo 22 ao 27, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos que eles te abençoem, os seus filhos de Israel, e sigam dessa maneira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a shalom. Esta maneira que Arão e aos seus filhos pedirão para que abençoe os seus filhos de Israel e mesmo assim resplandeça, responderei e o abençoarei. Amém, meus irmãos?
Lucilene, shalom, minha irmã, paz na tua casa. Então, que o Eterno abençoe vocês, meu irmão, que o Eterno te guarde, que o Eterno te dê sabedoria, te ilumine, né? Que a gente possa ler as Escrituras, deixar dessa ideia de estar ouvindo as pessoas falarem. E, meu irmão, fica à vontade, tá bom? Se vocês, né, não, Valmir, mas eu não acredito, né? Eu acredito na Trindade, então vocês coloquem um texto aí fora e depois a gente conversa. A gente vai ver que não existe Trindade nas Escrituras. Isso não estou fazendo a minha vontade, não, tá? Aqui eu não estou impondo regras, eu não estou impondo mandamento, não. Eu estou falando aquilo que está dentro das Escrituras. Só existe um único Deus. É por isso que o maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. O que a gente acabou de ler? Ouve, Israel, o eterno nosso Deus, ele é um. Só existe um único Deus. E o próprio Senhor Yeshua falou isso. Tá? Que a gente acabou de ler aqui. Em Marcos capítulo 12. Versículo 28 ao 32. A gente acabou de ler aqui. Tá bom? Amém. Fique em paz, meu irmão. Terça-feira, se o Eterno nos permitir, estaremos aqui de volta. De 8 horas. E que o Eterno possa nos abençoar. Juma, shalom, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te abençoe. E te guarde, meu irmão. Meus irmãos, fiquem em paz. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te dê sabedoria, tá bom? Terça-feira que vem, se o Eterno nos permitir, estaremos aqui de volta. Amém? Shalom, meu irmão.